Olá, este é o vídeo 5 da disciplina de Geometria 2. Neste vídeo, nós vamos falar sobre diedros. Vamos iniciar apresentando, então, a definição sobre diedros. Então, um ângulo diedro, ou ângulo diédrico, né? São as três determinações, né, que podemos utilizar. É a reunião de dois semiplanos que têm a mesma origem e não contidos no mesmo plano. Então, só para recordar, vocês sabem que o semiplano, né, é dado um plano qualquer e uma reta contida no plano. Então, essa reta ela vai dividir o plano em dois semiplanos, né? Aqui, né, vamos dizer aqui um plano gama, e aí temos uma reta R que está contida no plano gama, tá? Está contido no plano gama. Então, essa reta R, ela divide o plano gama em dois semiplanos, né? Que aqui eu vou chamar de gama 1 e vou chamar aqui de semiplano de gama 2. Tá? Então, só para recordar aí. Então, continuando. Então, nesse caso, vamos considerar então dois planos, né, que vão se intersectar nessa reta R, e aí eu vou utilizar um semiplano, né, que está contido em cada um dos planos. Então, a gente pega como exemplo essa figura aqui, tá bom? Então, veja que eu tenho aqui um semiplano alfa e um semiplano beta. Esses dois semiplanos, eles não compõem o mesmo plano, tá? E aí nós temos essa reta R, que ela é a aresta desse diedro aqui, tá? Ou seja, ela é a origem de cada um desses semiplanos. Então, sendo R a aresta, né, do diedro, então alfa e beta, eles vão ser as faces desse diedro. Então, assim, alfa e beta são dois semiplanos de mesma origem R, distintos e não opostos. Então, dessa forma, eu vou dizer que então o diedro vai ser aqui, né, o diedro alfa R beta, ele é igual à união de alfa e de beta, né? Lembrando que como alfa e beta são semiplanos de origem R, então R é a interseção de alfa e beta, tá? Então, o diedro alfa R beta, como aparece aqui, ele é a união de alfa e beta. Então, vamos indicar o diedro dessa forma aqui, né? Alfa R beta com esse acento circunflexo aqui bem grande, ou por qualquer uma dessas nomenclaturas, né? Então, tem alfa R beta sem o chapéu, ou só o alfa e beta, ou di alfa R beta, di alfa R beta aqui, né, com o chapéu em cima, ou só o di R, né, se a gente apresentar dessa forma aqui, essa figura. Então, o R sendo a aresta, se eu escrever só o di R, então já estou me referindo ao diedro na aresta R. Bom, e agora vamos identificar o que é a região, né? O espaço interior e exterior de um diedro. Então, dados dois semiplanos, né, que ele chama aqui de R-alfa e R-beta, então logo o R-alfa aqui está indicado, né? Está aqui a aresta R, né? E o semiplano alfa, e aqui está o semiplano beta, né? Então, eles têm a mesma origem. Então, eles são distintos e não opostos, porque se eles até fossem opostos, eles estariam no mesmo plano. Então, consideremos os semi-espaços abertos que não contêm as respectivas origens, tá? Então, no caso, como a gente chama de semi-espaço, então a origem de um semi-espaço é um plano. Então, como ele diz que é um semi-espaço aberto, então é sem o plano, tá? Então, ele chama de semi-espaço aqui o epsilon 1, epsilon 2, epsilon' 1 e epsilon' 2.
E aí a identificação desses semi-espaços é conforme está sendo orientado aqui, tá bom? Então, vamos entender bem aqui. Então, o que é que ele chama de epsilon 1? Então, ele tem a origem no semiplano R-alfa. Então, tem aqui o semiplano R-alfa. Está aqui o semiplano R-alfa. E contendo o semiplano R-beta. Tá bom? Então, o que é que isso quer dizer aqui? Quer dizer que vamos considerar aqui esse semiplano. Então, tudo que está do lado dessa seta aqui, ele chama, né? Tudo que está do lado aqui, tudo que está aqui do lado dessa seta, ele chama de espaço epsilon 1, porque desse lado aqui fica o plano alfa, tá? Desculpa, o plano beta. Toda essa área aqui, né? Temos aqui o semiplano alfa. Então, tudo que está do lado de cá, aonde fica o semiplano beta, ele chama de semi-espaço epsilon 1. E no caso, o epsilon' 1 é o semi-espaço oposto, né? Ou seja, é seguindo essa seta outra aqui, né? Para cá. Então, é a parte onde não tem o semiplano beta. Então, vai ser o semi-espaço epsilon 1. E agora, vamos ver quem é o semi-espaço epsilon 2. Então, o semi-espaço epsilon 2 ele é definido com origem no semiplano beta e contém o plano alfa, o R-alfa aqui, né? O semiplano. Então, se você considerar apenas o plano beta aqui, o semiplano beta, então o espaço que segue para essa seta aqui é o epsilon 2 e, consequentemente, o espaço oposto ao plano, né? Ao espaço epsilon 2, que vai ser o epsilon' 2, que é essa outra seta aqui, né? Que não define, né? Então fica sendo o epsilon' 2. Então, dessa forma, temos o seguinte, que o interior do diedro, alfa R beta, é a interseção entre epsilon 1 e epsilon 2, ou seja, é essa região aqui dessas duas setas aqui, ó, é esse espaço, na verdade, né? Entre essas duas setas, que é a reunião de epsilon 1 e epsilon 2. Então, essa é a parte interna. E a gente indica, então, né, a parte interior de alfa e beta como sendo a interseção entre epsilon 1 e epsilon 2. Tá? O interior de um diedro ele vai ser sempre convexo. Tá? Então, os pontos do interior de um diedro são os pontos internos ao diedro, e a reunião de um diedro com o seu interior é o chamado setor diedral, tá? Então, se referir, sempre que falar sobre setor diedral, você já sabe que é o espaço interno de diedro, ou também diedro completo, né? Também conhecido como diedro convexo. Já o exterior é essa região aqui toda, tá fora aqui, né? Que compreende a união entre o epsilon 1, epsilon' 1, tá vendo? Aqui. E o epsilon' 2, ó. É a interseção, no caso aqui, né? Deles dois, tá? Essa vai ser a parte exterior. Então, só vamos aqui marcar. Então, aqui, né? Tudo isso daqui representa a parte interior do diedro, tá? E essa parte aqui, essa outra região aqui, é o exterior do diedro, né? Ou seja, é o exterior, né? É o espaço exterior do diedro. Assim, nós temos aqui dois tipos de diedros, né? O diedro nulo e o diedro raso. Então, pode-se estender o conceito de diedro para diedro nulo, que é onde as faces são coincidentes, e diedro rasos, quando as faces são semiplanos opostos. Lembrando que logo no começo dizemos que diedro ele seria a reunião de dois semiplanos de mesma origem, distintos e não contidos no mesmo plano, tá? Então,
se a gente quiser pegar todo, né, tudo que for possível da reunião entre dois semiplanos de mesma origem, então a gente encontra o diedro nulo, que são coincidentes, né? Lembrando que por serem coincidentes, eles representam o mesmo conjunto de pontos. Então, nesse caso, eles não seriam mais distintos, tá? E o diedro raso é para o caso dos dois semiplanos estarem no mesmo plano. E agora vejamos aqui a seção de um diedro, né? Então, a seção de um diedro é a interseção do diedro com um plano secante à aresta, tá? Então, tá aqui um diedro, né? Vamos considerar aqui essa face roxa e essa face vermelha, né? Considerando aqui sendo o diedro, e aqui eu passo um plano que é secante à aresta desse diedro, tá bom? Então, esse plano aqui, né, que é secante, veja que ele também intersecta as faces do diedro, tá? Então, isso é uma seção de um diedro. Então, essa seção aqui, né, essa interseção, né, desse plano aqui com as faces do diedro vai ser semirretas, não é isso? E essas semirretas, elas vão ter a mesma origem, né, que é o ponto de interseção entre a aresta e esse plano aqui, né, aqui ciano, né? Então, essas retas, elas formam um ângulo, tá? E esse ângulo aqui é que é a seção do diedro, tá bom? Então, falou em seção do diedro, é esse ângulo aí formado por essas retas. A gente chama de seção reta ou seção normal de um diedro a seção cujo plano ele é perpendicular, tá? À aresta. Então, por exemplo, essa face vermelha com essa face aqui na cor ciano, né? Um azul mais claro, ela forma, veja que elas são perpendiculares, né? Então ela forma um ângulo aqui de 90 graus, então é uma seção normal, tá? O mesmo vale para essa face roxa com essa face aqui ciano, tá? Elas também formam um ângulo de 90 graus, então é a seção normal. E aí nós temos aqui duas propriedades. Então, duas seções paralelas de um diedro são congruentes, ou seja, formam o mesmo ângulo, né? Então, o ângulo formado aqui, deixa eu usar a caneta, né? Então, o ângulo formado aqui é o mesmo ângulo formado aqui, tá? Eles são congruentes. Seções normais de um mesmo diedro também são congruentes. Então, se aqui forma um ângulo de 90 graus, ó, forma um ângulo de 90 graus, então, se esse plano é paralelo a esse, então, aqui também vai formar ângulos de 90 graus. Tá pequenininho, mas eu acho que dá para ver. Bom, então agora que vocês entenderam o que é a seção de um diedro e a seção normal do diedro, então uma seção normal do diedro, ele classifica o diedro em relação à medida do ângulo, né? Então, a seção normal de um diedro pode formar três tipos de ângulos: agudo, reto e obtuso. Se for formado um ângulo agudo, então nós classificamos o diedro em agudo. Se formar um ângulo reto ou um ângulo obtuso, então vai ser um diedro reto ou um diedro obtuso, tá? É algo semelhante a um triângulo, né? Vocês se lembram que existe o triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo reto, ele é um triângulo agudo, quando os três ângulos são agudos, né? Os três ângulos internos, e existe o triângulo obtuso, quando possui um ângulo obtuso, né? Um ângulo interno obtuso. Então, o diedro ele segue a mesma linha, né? No caso, o diedro ele só forma um ângulo, né? Na seção normal. Então, ali naquele ângulo, né? Você verifica se ele vai ser como o diedro, né? O espaço interno do diedro ele é sempre côncavo, ou desculpe, ele é sempre convexo. Então, ele vai formar sempre um ângulo menor ou igual a 180 graus, tá? Então, ele só pode ser um ângulo agudo, um ângulo reto ou um ângulo obtuso.
Então vamos ver aqui o que são diedros adjacentes, né? Então vamos considerar aqui a face, né? O semiplano alfa e o semiplano beta, e aqui temos o semiplano gama. Então, o semiplano alfa e beta formam aqui, né, como eles têm a mesma origem, eles formam um diedro. E esse diedro está sendo cortado pela face gama, formando aqui dois diedros, né? Temos o diedro alfa e gama, né? E o diedro gama e beta. Então, esses dois diedros, eles são adjacentes se os ângulos formados por eles também forem adjacentes, né? Então temos que o diedro alfa-gama forma o ângulo B e o diedro gama-beta forma o ângulo A. E aí lembrando, qual é o conceito de ângulos adjacentes, né? Tem que ser dois ângulos que tenham o mesmo vértice, eles têm que ter um lado em comum e os pontos internos dos ângulos, a interseção, né, entre as regiões internas tem que ser vazia, ou seja, as regiões internas não podem ter ponto em comum. Tá? Então, nesse caso aqui, A e B são ângulos adjacentes. Então, por isso, gama alfa e gama beta são diedros adjacentes. Então, diedros opostos pela aresta. Então, vamos considerar aqui dois diedros que têm uma aresta em comum. Tá? Então, por exemplo, temos aqui, né, o diedro alfa-beta' e o diedro, ou melhor, vamos pegar aqui o diedro alfa-beta, tá aqui, e o diedro alfa'-beta', tá? Vejam que esses diedros eles têm a reta R como aresta, tá bom? Então, nesse caso aqui, eles estão formando os seus ângulos, né? Tem um ângulo aqui, né? Do diedro alfa-beta e temos o ângulo aqui do diedro alfa'-beta', tá? Então, se esses ângulos são opostos pelo vértice, que nesse caso aqui são, então os dois diedros eles também são opostos, só que pela aresta. E aí segue propriedades semelhantes aos ângulos opostos pelo vértice. Bom, dizemos que dois diedros são congruentes se a seção normal é congruente à seção normal do outro. Em outras palavras, eles serão congruentes se formarem o mesmo ângulo. Então, o bissetor de um diedro é um plano que tem a mesma origem do diedro e divide o diedro em dois diedros adjacentes. Então, em outras palavras, você considerando aqui esse diedro aqui, né, que forma esse ângulo aqui, então essa face aqui, que eu vou chamar de ômega, né? Ela é o bissetor de o diedro se ela dividir esse ângulo aqui em dois ângulos congruentes. Tá? Então, se os ângulos aqui forem congruentes, então ele é o bissetor. A medida de um diedro é a medida da sua seção reta. Então, lembrando aqui, né? Vamos botar aqui a reta R. E aí eu vou traçar aqui um plano alfa, um semiplano alfa aqui. E um semiplano beta, né? Vou botar assim. Aqui é alfa e aqui é beta. Então, a gente passa por alfa e beta um plano que seja perpendicular a essa reta R. Então, esse plano, a interseção desse plano com a face beta vai ser uma semirreta.
E a interseção desse plano com a face alfa também vai ser outra semirreta que vai ter origem aqui na reta R, né? A origem aqui, né? Dessas semirretas, tá bom? Então deixa eu traçar aqui. Então, como esse plano aqui ele vai ser perpendicular à reta R, então significa dizer que ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus, né? Essa reta aqui que vai ser a interseção com beta e a reta R. E aqui também vai formar um ângulo de 90 graus na face alfa, tá? Então, a medida do diedro beta-alfa vai ser esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui. E temos que dois diedros, eles são complementares, né? Diedros complementares, ou até diedros suplementares, né? Então, diedros complementares são aqueles diedros cujas seções normais forem complementares, ou seja, a soma tem que dar 90 graus. E dois diedros são suplementares se somente se a soma for 180 graus, tá? Então, lembrando que a medida do diedro é o ângulo formado entre eles, né? Vai ser o menor ângulo ali formado entre eles. Então, se eu tenho dois diedros e a soma dessas medidas dá 90 graus, então são diedros complementares. E se a soma das medidas der 180 graus, então dizemos que eles são diedros suplementares. Então, vejamos esse primeiro exemplo, tá? Então, construa um plano bissetor de um diedro dado. Então, o plano bissetor vai ser aquele plano que vai dividir a medida de um diedro ao meio, tá? Então, primeiro, né? Vamos considerar um diedro XY, né? Então, vamos escrever aqui, considere um diedro XY. XY qualquer, né? Então, para melhor interagir, vamos fazer aqui um desenho de um diedro, tá? Então, tá aqui a reta R do diedro. E aí eu vou desenhar aqui uma face desse diedro, que eu vou chamar de X. Opa, eu acho que ficou pequeno, vamos fazer maior aqui. Uma face que eu vou chamar de X. E uma outra face que eu vou chamar de Y. Bom, então tá aqui o meu diedro aqui, né? XY. E aí o segundo passo é determinar, né, a seção normal do diedro XY, né? Então, considerando XY, né, determinar, né, determine a seção normal ou seção reta, né? Seção reta de XY, né? Então, lembrando, então a seção reta vai ser um plano perpendicular à reta R, tá? Então, esse plano perpendicular, ele vai formar, né, com a face Y, uma semirreta, que eu vou chamar de semirreta T, e uma semirreta com a face X, que eu vou chamar de semirreta S. Então, essas semirretas aqui vão formar um ângulo de 90 graus com a reta R, tá? E o ângulo formado por essa semirreta é a medida do diedro XY. Em seguida, né, vai ser o terceiro passo. Bom, então, assim, só para
deixar claro aqui, tá? Vamos traçar aqui o plano, que vai ser a seção reta, né? Então, tá aqui, esse é o plano. E agora, em seguida, o que é que eu vou pedir, né? Determinar o plano definido pela reta R e a bissetriz do ângulo TS, tá? Então, determinar o plano, né, definido pela reta R e a bissetriz do ângulo R, né? Do ângulo TS, tá? Vamos botar assim, ó. Do ângulo TS. Então, deixa eu mudar a cor. Digamos que a bissetriz seja essa aqui, tá? Bom, então significa que eu estou procurando isso aqui, né? Então, esse plano aqui, né? Esse semiplano aqui é que vai ser o bissetor do diedro XY, tá? Então, exemplo 2. Prove que se dois semiplanos são bissetores de dois diedros adjacentes suplementares, então eles formam um diedro reto. Então vamos pensar o seguinte, né? Se eu estou considerando dois diedros adjacentes e suplementares, então quer dizer que a seção normal deles, a soma das seções normais, forma um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, vamos considerar aqui, então, como seção, né, as seções dos diedros, esse daqui, né? Então, digamos aqui que aqui seja a seção de um diedro, de um dos diedros, né, que eu vou chamar aqui de A, e o outro vai ser a medida B, tá? Então, dessa forma aqui, temos que A mais B é igual a 180 graus. E aí, ele fala de dois bissetores, aonde é bissetor de cada um desses diedros. Então, vamos traçar aqui. Isso aqui vai ser o primeiro bissetor, que ele vai dividir aqui em A sobre 2, e no outro aqui vai ser também A sobre 2. E temos o outro bissetor aqui de B, né? Que aí vai dividir aqui em B sobre 2, e aqui vai ser B sobre 2. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Ele diz, então, que quer que prove que aqui forme, então, um diedro reto. E aqui fica simples, né? Porque esse diedro aqui, né, vai ser a soma de B sobre 2 com A sobre 2. Então, o que é que temos, né? A sobre 2 mais B sobre 2, ele é igual a mais B sobre 2, e A mais B é 90 graus, ou 180 graus, né? E 180 graus dividido por 2 vai dar 90 graus. Então, dessa forma, temos aí a demonstração, né? Que os bissetores de dois diedros adjacentes e suplementares formam um diedro reto.
Pronto, agora a gente só precisa formalizar isso daqui. Então, para facilitar, vamos pensar aqui no seguinte. Então, aqui ver. Aqui vai ser a face X de um diedro, a face Y e a face Z, tá? Então temos aqui, né? A vai ser a medida do diedro XY e B vai ser a medida do diedro YZ. Então fica claro que eles são suplementares e adjacentes. X, Y, Z. Então vou chamar aqui de N o bissetor do diedro XY e vou chamar de N o bissetor do diedro YZ. Então, vamos escrever aqui. Tá? Então, considere... Opa, já escrevi errado. Considere os diedros, né? XY e YZ adjacentes e suplementares. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar aqui um corte e quando eu voltar já volto com o texto todo. Bom, voltando aqui, então veja o que eu escrevi, né? Então, primeiro, vou pegar aqui o ponteiro. Então, primeiro, considere os diedros XY e YZ adjacentes e suplementares, onde a medida de XY é igual a A e a medida de YZ é igual a B, né? Então, fica claro que como eles são suplementares, então a soma de A e B dá 180 graus. Então, sejam N e N bissetores de XY e YZ, tá? Os bissetores aqui. Assim, MY e YN são diedros adjacentes com medida, né? O MY vai ser A sobre 2, está aqui, e a medida de YN é B sobre 2. Então, logo, o diedro MN, ele é reto. Por quê? Porque a medida de MN vai ser o quê? A medida de MY mais a medida de YN, né? Que é A sobre 2 mais B sobre 2. Aí a soma de A e B dá 180 graus, que dividido por 2 dá 90. Então, dessa forma, a gente prova aqui o que foi pedido. 3. Que relação existe entre as medidas de um diedro e a medida do ângulo determinado por duas semirretas de mesma origem, respectivamente perpendiculares às faces do diedro? Então, vamos fazer aqui o desenho dessa situação. Tá? Então, vamos desenhar primeiro aqui o diedro. Então, está aqui a aresta do diedro, que eu vou chamar de R. Então, está aqui uma face do diedro. E aqui eu vou colocar a outra face, tá? Pronto. Então, esse diedro aqui, se eu considerar aqui um plano a seção normal, né? Ele vai formar aqui um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então, sobre essas semirretas que foram marcadas, eu vou traçar então duas retas perpendiculares a elas, tá? Então, traça a primeira e agora a outra. Tá aqui, né? Então, vai formar um ângulo aqui de 90 graus, outro ângulo de 90 graus, tá? E aí as retas seguem, né? Então, aqui nessa interseção, elas vão formar um ângulo que eu vou chamar de beta. Então, vamos planificar aqui essa
essa visão, tá? Então, tá aqui a visão. Formando aqui, né? Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Temos a medida do diedro, que é a medida alfa, e o ângulo formado por essas semirretas, que é o ângulo beta. Então temos aqui um quadrilátero. Vocês devem recordar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer tem que dar 360 graus. Então nesse caso aqui eu tenho o ângulo alfa mais o ângulo beta mais os ângulos de 90 graus, como são dois ângulos, né? Então fica, deixa eu colocar aqui, fica melhor, né? Então eu tenho os ângulos alfa mais o ângulo beta mais os dois ângulos de 90 graus. Isso daqui tem que dar 360 graus, né? Então os dois ângulos de 90 graus, né, dão 180 graus. Então quer dizer que alfa mais beta ele tem que dar 180 graus. Então seja esses ângulos eles são suplementares. Então, com o objetivo de formalizar, vamos fazer o seguinte, né? Vamos dizer que cada uma dessas retas, né, que são perpendiculares às faces, elas intersectam cada uma dessas faces em um plano, em um ponto A, ponto A, e aqui vai ser o ponto B. E aí vamos dizer que o pé da perpendicular baixada do ponto B na reta R, ou seja, a projeção ortogonal do ponto B na reta R, vai ser o mesmo ponto, né, da perpendicular, a mesma projeção ortogonal do ponto A. Tá bom? Porque a gente sabe que isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus, né? Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. E o vértice das retas, né? Das semirretas aqui, vamos chamar de ponto D, né? Então, assim, ficou meio fora de ordem, né? Mas dá para entender, né? Então, vamos ter aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Pronto. E aí, dessa forma, vamos formalizar a resposta. Bom, então eu escrevi aqui um texto na tentativa de formalizar a resposta aqui, tá? Eu peço desculpas pela letra, tá um garrancho aqui difícil de entender, mas vou tentar ajudar aqui. Então temos o seguinte: primeiro, considere o diedro XRY, né? Tá aqui o X, R e Y, em um plano alfa perpendicular à reta R, tal que a interseção entre alfa e R seja um ponto C. Então tá aqui o ponto C, né? Então temos aí o plano alfa que ele é perpendicular a R. Então já sabemos que se ele é perpendicular a R, ele também vai ser perpendicular a X e perpendicular a Y, tá? Então, de um ponto D pertencente a alfa, então tá aqui o ponto D, vamos traçar duas semirretas perpendiculares a x e a y. Então, a gente traçou, está aqui formando um ângulo de 90 graus com x e com y. Marcando os pontos A pertencente a x e B pertencente a y. Então, está aqui os pontos A e B. Tá bom? Então, ele é o seguinte, como a semirreta, né, que eu tracei aqui, ele é perpendicular ao plano X, então qualquer reta que passar pela interseção entre essa semirreta e o plano, ele vai ser perpendicular a essa reta aqui, né? Que é a reta DA, a semirreta DA, tá bom? Então quer dizer que a reta AC, que é a reta formada, né, pela interseção aqui dessa perpendicular do plano X com o ponto C, que é a interseção da reta R com o plano alfa, eles são perpendiculares, tá? O mesmo vale para a reta BC com DB.
tá? Eles também são perpendiculares. Então, sendo alfa a medida... Eita, eu chamei de alfa, né? É porque alfa já é o plano. Então, eu vou alterar aqui a medida do plano. O nome do plano, tá? Eu chamei, os ângulos é alfa e beta. Então, esse plano aqui, em vez de eu chamar de alfa, eu vou chamar de gama, tá? Então, vai ser o plano gama aqui. Aqui também vai ser gama, tá? Só para fazer a substituição. Então, voltando, né? Feita a correção. Sendo alfa a medida do diedro x, r, y e beta a medida do ângulo formado pelas semirretas, e considerando o quadrilátero ADBC, nós temos, né, que a soma dos ângulos internos do quadrilátero tem que ser 360 graus, onde alfa e beta são ângulos internos desse quadrilátero. Então, alfa e beta é igual a 180 graus, tá? Então, essa é a relação entre o ângulo formado, o ângulo de um diedro com o ângulo formado por semirretas perpendiculares às faces do diedro. Um diedro mede 120 graus. De um ponto situado no seu plano bissetor a 12 centímetros da aresta, traçam-se perpendiculares as duas faces, e dos pés dessas perpendiculares traçam-se perpendiculares à aresta do diedro. Calcule o perímetro do quadrilátero assim formado. Então, vamos considerar aqui o seguinte, né? Aqui, no caso, como é só para fazer o cálculo, não há necessidade da gente formalizar todo o cálculo, tá? Então, vamos fazer aqui o desenho seguinte. Digamos que a aresta do diedro ele passe por esse ponto aqui, tá? E aqui eu vou traçar semirretas, que seriam semirretas da interseção da seção reta, né? Das faces do diedro, tá bom? Então, tá aqui, tá aqui. E aí, ele diz que tem um plano bissetor, que aí eu vou traçar essa reta aqui para representar o plano bissetor. Ele diz que a 12 centímetros da aresta no plano bissetor é marcado um ponto, então aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B, e eu sei que a distância de A para B vai ser 12 centímetros. E aí ele diz que desse ponto B é traçado retas, semirretas, que são perpendiculares às faces do plano. Então, vou traçar aqui, que vai formar um ângulo de 90 graus. Vou marcar aqui como um ponto C. E a mesma coisa aqui para o outro lado, né? Eu também vou marcar aqui como ponto C. Desculpe, aqui vai ser o ponto D, né? E aí ele quer que calcule o perímetro desse quadrilátero. E aí nós temos que lembrar o seguinte, como AB são pontos do plano bissetor, né? Então significa dizer que o ponto B ele é equidistante ele é um ponto equidistante das faces desse diedro, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer que aqui tem medida x e aqui também vai ter medida x. Aqui tem medida y e aqui tem medida y, tá? Lembrando que aqui ele forma um ângulo de 90 graus e aqui também, né, no ponto C. Então, quer dizer que ABD é um triângulo retângulo no ponto D e ACB também é um triângulo retângulo no vértice C, tá? Então, é só pegar um deles, aplicar o teorema de Pitágoras, né, para a gente ver o que é que a gente acha aqui. Então, o que é que nós temos aqui é o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a 12 ao quadrado. Além disso, a gente também tem a informação que o diedro ele mede 120 graus. Então, como AB ele é da bissetriz, né, do ângulo DAC, né? Então quer dizer que aqui mede 60 graus e aqui também mede 60 graus, né? Então,
O que é que nós temos aqui, né? Nós temos então no triângulo retângulo, né, a medida da hipotenusa e dá para a gente saber o valor dos catetos, né? Então, quem é o seno de 60 graus, né? O seno de 60 graus, ele é o cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é 12, né? Então, essa relação de Pitágoras aqui nem era necessária. Vou tirar aqui. Então, o seno de 60 graus, a gente sabe que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, fazendo o meio pelos extremos, a gente encontra que x, ele vai ser o quê? Ele vai ser 6 raiz quadrada de 3, né? E agora a gente pode usar o cosseno, né? Temos que o cosseno de 60 graus, ele é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 12. O cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, implica dizer que y, ele é 6. Tá? Então, dessa forma, o perímetro do quadrilátero, né? Vamos chamar perímetro de 2P desse quadrilátero aí, vai ser 2 vezes x. Então, como x é 6 raiz quadrada de 3, né? Fica 2 vezes 6 raiz quadrada de 3, mais 2 vezes y, né? Y é 6. Então, fica 12 raiz quadrada de 3 mais 12, né? Inclusive, a gente pode até botar o 12 em evidência. Então, fica 12 vezes raiz quadrada de 3 mais 1.